Há um momento curioso na vida em que percebemos que a dor nem sempre aparece quando algo termina. Às vezes, ela começa muito antes. Começa no dia em que depositamos em alguma coisa a esperança de que, finalmente, tudo fará sentido. Talvez você já tenha vivido isso. Você conhece alguém. No início, quase nada aconteceu. Algumas conversas, alguns sorrisos, pequenos encontros. Mas, sem perceber, uma história começa a ser escrita, não no mundo, dentro de você. Você imagina viagens que nunca aconteceram, conversas que ainda não existiram, momentos que pertencem apenas ao futuro. É curioso como a imaginação trabalha em silêncio. Enquanto a vida oferece apenas algumas páginas, ela já escreveu o livro inteiro. O mesmo acontece com um emprego. No primeiro dia, você não vê apenas uma mesa, um computador ou uma nova rotina. Você enxerga reconhecimento, estabilidade, a sensação de que, finalmente, sua vida encontrou um rumo. E também acontece com os sonhos. Não desejamos apenas conquistá-los. Desejamos aquilo que acreditamos que eles nos entregarão. Paz, segurança, pertencimento, a sensação de que, depois de tanto caminhar, finalmente poderemos descansar. Talvez a maior parte das nossas decepções nasça exatamente aí, não no instante em que alguma coisa termina, mas no instante em que transformamos uma possibilidade em uma promessa. Porque promessas criam expectativas, e expectativas, quando confundidas com certezas, constroem um futuro que ainda não existe, um futuro que pode nunca existir. Quando esse futuro desaparece, a sensação é estranha. Parece que perdemos muito mais do que uma pessoa, muito mais do que um emprego, muito mais do que um sonho. Perdemos uma versão da vida que já estávamos habitando por dentro. Existe uma tendência curiosa na forma como vivemos. Quase nunca desejamos as coisas pelo que elas são. Desejamos aquilo que acreditamos que elas vão nos proporcionar. Quando alguém diz, eu quero aquele emprego, será que é realmente o emprego? Ou será a tranquilidade que imagina encontrar através dele? Quando alguém diz, eu só queria encontrar a pessoa certa, será que procura apenas uma companhia ou procura a sensação de finalmente pertencer a algum lugar? Quando desejamos reconhecimento, será que desejamos os aplausos ou o silêncio daquela voz interior que insiste em dizer que ainda não somos suficientes? Talvez a maior parte dos nossos desejos seja, na verdade, uma tentativa de alcançar um estado interior, e isso muda completamente a forma de olhar para a vida. Porque se aquilo que realmente buscamos é um estado interior, nenhum objeto pode carregá-lo por nós. Sigmund Freud percebeu algo muito interessante ao observar seus pacientes. Ele notou que existe em nós uma esperança quase infantil de que em algum lugar do futuro exista algo capaz de resolver definitivamente aquilo que sentimos. Como se houvesse uma pessoa perfeita, um trabalho perfeito, uma conquista perfeita, um dia em que toda inquietação finalmente terminasse. É uma esperança compreensível. Todos nós, em algum momento, já acreditamos nela. Por isso, essa esperança parece tão convincente. Mas existe uma pergunta que vale a pena fazer. E se essa esperança estiver pedindo às coisas uma tarefa que nunca foi delas? Pense num copo com água. Ele pode matar a sua sede, mas ninguém espera que ele elimine para sempre a necessidade de beber água. Da mesma forma, um relacionamento pode trazer amor, um trabalho pode trazer realização, um sonho realizado pode trazer alegria. Tudo isso é verdadeiro. O problema começa quando esperamos que essas experiências façam algo que nenhuma experiência pode fazer, que eliminem definitivamente a sensação de falta. É por isso que a decepção pode não ser um acidente. Talvez ela seja inevitável, não porque amar seja um erro, não porque sonhar seja ingenuidade, mas porque nenhuma experiência temporária consegue sustentar uma promessa permanente. E, no entanto, continuamos acreditando que a próxima será diferente, que desta vez encontramos a pessoa certa, que desta vez encontramos o trabalho certo, que desta vez encontramos a conquista que encerrará a busca. É curioso como a mente insiste em procurar do lado de fora aquilo que, até hoje, nunca encontrou lá. Isso não significa que devemos abandonar os nossos sonhos, muito menos deixar de amar. Significa apenas que estejamos pedindo às pessoas, aos empregos e às conquistas algo que elas nunca prometeram entregar. O papel delas pode nunca ter sido nos completar. Pode ser que tenham vindo apenas para caminhar conosco durante um trecho da estrada. Quando percebemos isso,
uma mudança quase imperceptível acontece. Continuamos desejando, continuamos construindo, continuamos amando, mas começamos a perceber que existe uma diferença enorme entre apreciar algo e depender disso para existir. Essa diferença é sutil, mas ela muda a forma como atravessamos a vida, porque quem depende vive com medo de perder. Quem aprecia consegue agradecer enquanto a experiência existe, e quando chega a hora, aprende a deixá-la partir. Esse é um dos aprendizados mais difíceis da vida. Deixar ir não é fácil. E às vezes insistimos em segurar não aquilo que ainda existe, e sim a história que continuamos contando sobre aquilo que já terminou. E pode ser justamente por isso que repetimos tanto as mesmas dores. A repetição de uma dor pode mostrar que ainda há alguma coisa nessa experiência que não foi compreendida. Se tantas experiências terminaram em decepção, por que continuamos esperando que a próxima seja diferente? A mente não procura apenas aquilo que faz bem, ela muitas vezes procura aquilo que conhece. Existe um conforto estranho naquilo que nos é familiar, mesmo quando esse familiar nos machuque. É por isso que, às vezes, uma pessoa permanece durante anos em uma relação que deixou de florescer. Não porque ainda exista amor, mas porque existe medo. Medo do vazio, medo do desconhecido, medo de descobrir quem será quando aquela história terminar. O mesmo acontece com o trabalho. Muitas pessoas não permanecem porque são felizes, permanecem porque já aprenderam a sobreviver naquele ambiente. A dor é conhecida e, curiosamente, aquilo que conhecemos costuma parecer mais seguro do que aquilo que ainda não vivemos. Por isso que mudar é tão difícil. Porque mudar nunca significa apenas trocar de caminho. Significa deixar morrer uma versão de nós mesmos. A pessoa que acreditava que aquele relacionamento duraria para sempre. A pessoa que dizia, é aqui que vou construir minha vida. A pessoa que precisava daquela aprovação para se sentir suficiente. Quando essas versões começam a desaparecer, é natural sentir medo. Durante muito tempo acreditamos que amadurecer era acumular certezas. Mas amadurecer pode ser exatamente o contrário. Pode ser aprender a suportar vê-las desmoronar. Carl Jung percebeu algo curioso ao acompanhar pessoas durante muitos anos. Ele observou que, em determinados momentos da vida, aquilo que parecia um fracasso acabava se revelando um ponto de virada. Como se a própria vida nos impedisse de continuar vivendo uma história que já não correspondia àquilo que estávamos nos tornando. Naquele momento, ninguém percebe isso. Quem está atravessando uma decepção acredita que tudo está sendo perdido. Só muito tempo depois olha para trás e diz, se aquilo não tivesse acabado, eu jamais teria chegado onde estou hoje. Talvez você mesmo consiga lembrar de alguma situação assim. Na época, parecia o fim. Hoje você percebe que foi um recomeço. É curioso. Enquanto vivemos a história, queremos que ela continue. Só depois entendemos por que ela precisou terminar. Joseph Campbell encontrou esse mesmo movimento nas histórias mais antigas da humanidade. Antes de encontrar um novo caminho, o herói sempre atravessa um período em que tudo parece ruir. Ele perde as referências, perde as respostas, perde a direção. É como entrar numa floresta tão fechada que já não se consegue enxergar a saída. Quem está lá dentro acredita que se perdeu, mas muitas vezes é justamente ali que deixa de caminhar em círculos. Existe uma imagem que pode ajudar a explicar tudo isso. Imagine que você segura um punhado de areia. Quanto mais fecha a mão para impedir que ela escape, mais areia escorre entre os dedos. Algumas coisas na vida se parecem com essa areia. Quanto mais tentamos prendê-las, mais elas escapam. O amor pode ser uma delas. A confiança. O tempo, as pessoas e até algumas versões de nós mesmos. É por isso que aprender a deixar ir dói tanto. Não estamos apenas soltando alguém, estamos soltando uma identidade. Estamos dizendo adeus à pessoa que acreditávamos que seríamos. Mas existe algo profundamente bonito nesse gesto, porque deixar ir não significa declarar que aquilo nunca teve valor. Significa reconhecer que teve o valor que podia ter, e que insistir em prolongar artificialmente uma história não a torna mais verdadeira. Pelo contrário. Às vezes, é justamente a insistência que transforma amor em apego, cuidado em controle, presença em prisão. Existe uma forma silenciosa de respeito que quase nunca aprendemos: respeitar o tempo das coisas. Há encontros que vieram para permanecer. Outros vieram apenas para nos transformar.
Querer que ambos cumpram o mesmo papel é lutar contra a própria natureza da vida. Deixar ir pode ser um dos atos mais difíceis que existem, porque exige abrir mão não apenas do que acabou, mas também da pessoa que nós éramos enquanto aquilo existia. E, por alguns instantes, isso parece um vazio. Mas esse vazio pode não ser o fim. Pode ser o espaço que a vida cria para que algo novo possa nascer. Porque ninguém consegue receber o novo enquanto continua segurando aquilo que já terminou. Existe um momento em que toda decepção faz a mesma pergunta. No começo, quase ninguém a escuta, porque estamos ocupados demais tentando entender o que aconteceu. Repassamos conversas, relembramos decisões, imaginamos como tudo poderia ter sido diferente. É como se a mente acreditasse que, pensando o suficiente sobre o passado, conseguiria reescrevê-lo. Mas existe um problema. O passado não muda. Ele pode ser compreendido, pode ser ressignificado, mas não pode ser vivido outra vez. E chega um instante em que a vida silenciosamente faz outra pergunta. Não mais, por que isso aconteceu? Mas, o que você fará agora? Essa pergunta parece simples, mas ela muda completamente o lugar de onde vivemos. Enquanto toda a nossa atenção permanece voltada para aquilo que os outros fizeram, o centro da nossa vida continua nas mãos dos outros. É como entregar o volante do carro a alguém que já desceu dele. Esperamos que aquela pessoa volte, que peça desculpas, que mude, que reconheça o que perdeu. Enquanto isso, a nossa própria viagem permanece parada. Há muitos séculos, um homem chamado Epicteto percebeu algo extraordinário. Ele viveu como escravo durante parte da vida. Poucas pessoas tiveram tão pouco controle sobre as circunstâncias quanto ele. Ainda assim, chegou a uma conclusão surpreendente. Existem coisas que nunca dependeram de nós, e existem coisas que sempre dependeram. Nunca tivemos o poder de decidir como os outros iriam agir. Nunca escolhemos todas as circunstâncias que encontramos pelo caminho. Nunca controlamos o tempo, nem a perda, nem o passado. Mas sempre existiu uma liberdade que ninguém conseguiu tirar. A liberdade de escolher a resposta que damos ao que nos acontece. Talvez seja por isso que responsabilidade seja uma palavra tão mal compreendida. Muita gente a confunde com culpa, mas elas caminham em direções opostas. A culpa olha para trás, a responsabilidade olha para frente. A culpa pergunta: quem errou? A responsabilidade pergunta: e agora? Percebe a diferença? Uma procura um culpado, a outra procura um caminho. Pode ser que você não tenha escolhido tudo o que viveu, mas pode escolher quem será depois disso. Essa talvez seja a forma mais profunda de liberdade, porque significa que a última palavra sobre a sua vida nunca pertence ao acontecimento. Pertence à maneira como você decide atravessá-lo. Existe uma frase que, quando mal compreendida, pode parecer dura. Eu sou responsável pela minha vida. Não significa que você provocou tudo o que aconteceu. Significa algo muito mais libertador. Significa que ninguém pode viver a sua vida por você. Ninguém pode amadurecer por você. Ninguém pode encontrar a paz que você procura. Enquanto esperamos que alguém devolva aquilo que sentimos ter perdido, continuamos presos ao momento da perda. Mas, quando reconhecemos que a direção da nossa vida volta a depender das nossas escolhas, alguma coisa muda. Não imediatamente. Não como um passe de mágica, mas como o amanhecer. Primeiro, quase imperceptível. Depois, impossível de ignorar. É nesse instante que a decepção pode revelar o seu papel mais inesperado. Ela deixa de ser apenas uma ferida e passa a ser uma porta que ninguém escolhe atravessar. Mas que, depois de atravessada, faz com que a antiga forma de olhar para a vida já não seja mais possível, porque existem experiências que nos tiram alguma coisa e existem experiências que nos devolvem a nós mesmos. A verdadeira decepção pode fazer as duas coisas. Existe uma ideia vinda de um campo completamente diferente que ajuda a olhar para isso de outra maneira. Algumas coisas, quando encontram pressão, quebram. Outras conseguem resistir. E existe uma terceira possibilidade. Há coisas que se tornam mais fortes justamente porque foram colocadas à prova. Um músculo, depois de submetido ao esforço certo, não volta exatamente como estava. Ele se adapta, cresce, se torna capaz de suportar aquilo que antes não suportava. O pensador Nassim Taleb chamou esse comportamento de antifragilidade. É uma ideia simples, mas poderosa. Existe aquilo que é frágil,
aquilo que precisa permanecer protegido para continuar inteiro. Existe aquilo que é resistente, pode sofrer pressão e permanecer praticamente igual. E existe aquilo que aprende com a própria pressão. Talvez algumas experiências humanas também funcionem assim. Uma decepção pode simplesmente nos ferir, ou pode mudar a maneira como enxergamos. Depois de algumas perdas, continuamos amando, mas já não confundimos amor com posse. Continuamos sonhando, mas já não colocamos toda a nossa paz dentro de um sonho. Continuamos confiando, mas aprendemos a reconhecer aquilo que merece a nossa confiança. A experiência não desapareceu, ela se transformou em nós. Os antigos gregos contavam uma história que ilustra essa ideia de uma maneira interessante. A hidra era uma criatura com várias cabeças. Quando uma delas era cortada, outras duas surgiam em seu lugar. Quanto mais tentavam destruí-la da mesma maneira, mais ela se transformava. Há uma imagem escondida nessa história. Quando uma ilusão cai, alguma coisa em nós também pode nascer. Mais lucidez, mais discernimento, mais liberdade. Não porque a dor seja necessária ou desejável, mas porque aquilo que fazemos depois da dor pode mudar completamente o que ela significa na nossa história. A ferida continua existindo, só que agora ela carrega uma compreensão que antes não existia. Pode ser que essa seja uma das formas mais profundas de amadurecimento. Não sair da experiência exatamente como entrou. Existe uma pergunta que acompanhou este vídeo inteiro. Ela apareceu no começo, quando falamos das histórias que construímos. Apareceu quando percebemos que esperamos encontrar nas coisas algo que talvez elas nunca pudessem entregar. Apareceu quando entendemos por que é tão difícil deixar ir. E voltou quando descobrimos que a liberdade começa no instante em que a vida deixa de acontecer apenas do lado de fora. Agora, ela retorna uma última vez. Se nenhuma pessoa, nenhum emprego, nenhuma conquista conseguiu sustentar aquilo que eu esperava encontrar, o que é que eu estava procurando desde o início? Essa é uma daquelas perguntas que não pedem uma resposta rápida. Algumas perguntas precisam amadurecer dentro de nós, como uma semente. Ela permanece invisível durante muito tempo, mas continua crescendo. É curioso, passamos boa parte da vida acreditando que amadurecer significa encontrar as respostas certas. Mas quem sabe amadurecer não seja aprender a fazer perguntas melhores? Porque perguntas verdadeiras mudam a forma como olhamos para a vida. E quando a forma de olhar muda, a própria vida parece mudar junto. A decepção continua existindo, as despedidas continuam doendo, os ciclos continuam chegando ao fim. Nada disso desaparece. O que desaparece é a ilusão de que a nossa paz depende de impedir que tudo isso aconteça. Continuamos amando, mas sem transformar o outro na condição da nossa felicidade. Continuamos trabalhando, mas sem entregar a nossa identidade ao cargo que ocupamos. Continuamos sonhando, mas sem acreditar que a nossa vida só começará quando aquele sonho se realizar. Há uma leveza muito diferente quando deixamos de exigir que o mundo carregue um peso que nunca foi dele. As pessoas deixam de ser soluções e passam a ser encontros. Os sonhos deixam de ser promessas de salvação, passam a ser expressões daquilo que queremos viver. A vida deixa de ser uma corrida em direção ao momento perfeito e volta a ser o lugar onde realmente estamos. Pode ser que seja por isso que algumas decepções, vistas muitos anos depois, despertem gratidão, não pela dor que causaram. Ninguém agradece pelo sofrimento, mas pela lucidez que nasceu dele, porque há verdades que só aparecem quando uma ilusão cai, como uma casa antiga. Durante anos ela parece firme, até que uma parede cede. No primeiro instante, tudo parece destruição, mas quando a poeira baixa, descobrimos algo importante. A rachadura não nasceu naquele dia. Ela apenas deixou de poder ser escondida. Talvez a decepção faça exatamente isso. Ela não cria todas as fragilidades. Ela revela aquelas que já sustentávamos em silêncio. E por mais estranho que pareça, isso pode ser um presente, porque só podemos reconstruir aquilo que finalmente tivemos coragem de enxergar. No começo deste vídeo, eu disse que talvez a maior parte das nossas decepções não aconteça quando perdemos alguma coisa. E agora no final, acrescento dizendo que a maior parte delas aconteça quando a vida nos convida a abandonar uma história que já não consegue sustentar a verdade. É por isso que elas doem tanto, não é porque a vida esteja contra nós,
mas porque uma parte de nós ainda insiste em permanecer numa ponte que já não suporta o próprio peso. Continuar atravessando parece coragem, mas não é. Coragem é aceitar que a ponte cedeu, voltar alguns passos e reconstruir o caminho sobre um terreno mais sólido. Isso não significa que nunca mais vai sofrer. Essa seria outra ilusão. Mas para que, quando a próxima tempestade chegar, você já não precise confiar apenas na ponte. Confie também na capacidade que descobriu de construir outra, porque no fim das contas, a maior segurança da vida nunca esteve nas estruturas que encontramos pelo caminho. Sempre esteve na consciência que aprende, amadurece e continua caminhando. E às vezes, seja isso que a decepção tenha tentado mostrar desde o começo. Não que o mundo seja um lugar onde não vale a pena amar, nem que não vale a pena sonhar, mas que nenhuma experiência pode substituir aquilo que, silenciosamente, sempre esteve presente antes de todas elas. Então, da próxima vez que uma decepção visitar a sua vida, pode ser que você ainda chore e que talvez ainda doa. Mas, antes de perguntar por que isso aconteceu comigo, experimente permanecer alguns instantes em silêncio e fazer uma pergunta diferente. O que essa experiência está revelando que, enquanto tudo parecia dar certo, eu ainda não conseguia ver? Pode ser que a resposta não venha hoje. Talvez demore semanas, meses ou anos. Mas, quando ela chegar, você poderá descobrir que a decepção nunca veio apenas para tirar alguma coisa de você. Ela veio para retirar aquilo que já não era verdadeiro. E às vezes, é somente quando uma ilusão cai que conseguimos enxergar o que sempre esteve diante dos nossos olhos.